Boa noite, pessoal. Mais uma vez, vamos dar continuidade à aula de ética. Vamos falar agora sobre as infrações disciplinares, sobre o processo disciplinar. Então, vamos lá. Quais são as infrações disciplinares? Elas estão elencadas lá no artigo 34 do Estatuto da OAB. As infrações disciplinares. Ela não cabe tentativa, então obrigatoriamente tem que estar efetivada a infração, o cometimento da infração, e é sempre feita tanto para o estagiário quanto para o advogado que tiver inscrição ativa na OAB. Quais são os princípios inseridos na infração disciplinar? Da reserva legal, ou seja, obrigatoriamente tem que estar em lei, prevista em lei. O caráter pessoal da pena, ou seja, a sanção ela tem que ser imposta única e especificamente para o advogado infrator. Tipificação da conduta, tem que ser informado ao infrator, ao advogado infrator, qual é a conduta que ele praticou que levou à sanção. E essa infração necessariamente tem que estar prevista em lei. Indúbio pro réu, o que significa isso? O ônus da comprovação de que aquele advogado foi infrator ou cometeu uma infração disciplinar, necessariamente ela tem que ser provada por quem acusa. E se ele não conseguir provar ou ficar em dúvida da efetividade desse ato, dessa infração, ele não será punido. E non bis in idem, o que significa isso? Eu não posso dar duas ou mais sanções por um único ato. Isso não significa que eu, advogada, pratiquei um ato hoje e eu pratico o mesmo ato daqui a um mês, em circunstâncias diferentes, que eu não vou ser, não vai constituir meu ato uma infração disciplinar merecedora de duas sanções. Então, necessariamente, eu preciso verificar se aquele ato infracionário cometido pelo advogado inscrito, se nesse caso ele cometeu o mesmo ato, mas em circunstâncias, em pessoas diferentes. Por que esse princípio é aplicado? Porque a gente recebe muitas vezes lá no Tribunal de Ética 2, 3 ofícios do juiz a respeito do mesmo ato. E aí a gente vai verificar se constituir aqueles 3 ofícios do mesmo ato, do mesmo processo, com o mesmo autor, sobre o mesmo fato, às vezes existem 3 processos iguais. E aí, nesse caso, vai se cancelar os 2 últimos, permanecendo o primeiro processo. Então, é muito aplicado esse princípio. Vamos lá. Quais são as sanções que a gente tem? Nós temos 4 tipos de sanções que é previsto no Estatuto da OAB. A censura, a multa, a exclusão e a suspensão. Só que eu queria falar para vocês que a sanção principal, ela é censura, suspensão e exclusão. A multa, ela é uma pena, só que ela é uma pena acessória. Ela sempre vem cumulativa a censura ou a suspensão. Mas, como a OAB estabelece no Estatuto que ela é também uma sanção, a gente coloca aí na OAB, se perguntar, a multa também no exame. Vamos lá, o que é a censura? Ato ou efeito de repreender ou crítica severa acerca de um ato praticado. Isso significa o quê? Eu vou lá no advogado e puxo a orelha dele bem forte, dizendo para ele que aqueles atos cometidos, eles não devem ser cometidos porque é uma infração ética. Isso significa que, embora eu receba essa censura, eu vou continuar normalmente advogando, praticando os atos da advocacia. Essa infração disciplinar da censura, ela trata sobre os princípios básicos da prática da advocacia. É a atuação do advogado. Ela está prevista no artigo 34, no inciso 1 ao 16 e no 29. Qual que é o 29? Refere-se ao estagiário. Lembrando que a infração disciplinar do estagiário é somente para aqueles estagiários que estão inscritos na OAB. Vamos ler um por um aí e eu vou explicar para vocês. Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos e impedidos. O que significa isso? Se eu estiver licenciado ou estiver na função ou no cargo que dá incompatibilidade ou estou impedido e eu advogar, eu estou cometendo uma infração disciplinar.
Se eu estiver proibido, porque eu fui excluído, eu estou suspenso, eu também venho aqui na infração disciplinar. E mais do que isso, se eu ajudo um recém-formado na advocacia que passou na ordem, mas não teve a inscrição, a estar atuando, a assinar uma petição inicial, e eu estiver com ele fazendo isso, isso também pode caracterizar uma infração disciplinar. Presta atenção, se eu assinar a petição e eu sou inscrito, isso não tem infração, mas se eu dar um jeito dessa pessoa se passar por um advogado, é uma infração disciplinar. Por quê? Porque eu não posso facilitar uma pessoa que não é advogado ou que esteja impedido atuar como advogado. Segundo, manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nessa lei. Quais são as normas estabelecidas pela lei? Primeiro, para eu ter uma sociedade profissional, eu não posso ter nome fantasia. A minha razão social é o meu nome fantasia. Segundo, na sociedade profissional, eu tenho que ter uma pelo território seccional. Eu não posso ser membro de duas sociedades no mesmo território seccional. Terceira, a sociedade profissional na advocacia só podem ter sócios pessoas inscritas na OAB. Então tem que ser advogado. E por último, na questão da sociedade profissional aqui, eu não posso estar vinculado com outra atividade de outro ramo. Se é advocacia, a sociedade só pode ser de advocacia. Valer-se de agenciar de causas mediante participação dos honorários a receber. O que significa isso? Eu combinar lá com um colega meu ou com alguém que eu conheço para que me indique como advogado. Ó, faz o seguinte, sempre que você me indicar para alguma atuação, para alguma causa, eu te pago um percentual, eu te pago um valor sobre os meus honorários. Isso caracteriza captação de clientela, autopromoção e se isso ficar caracterizado é uma infração disciplinar. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. É o advogado, assim, indiscriminadamente oferecer seu serviço à população, né? Não só de boca a boca, mas fala numa rádio, fala numa televisão, fala lá na missa, em qualquer lugar, indiscriminadamente oferecendo aí os seus serviços. Isso não pode acontecer. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. Isso aqui é proteção intelectual, ou seja, sabe aquelas coisas que eu vou lá, sei que um advogado está ganhando várias causas, eu pego o processo, tiro cópia e só troco o nome do advogado? Isso é você assinar um escrito que não foi feito por você. Para você quiser tirar lá uma ideia de qual a fundamentação que ele usa, qual a legislação, isso é uma coisa. E você vai lá e faz a sua petição. Copiar a petição do outro, se comprovar, é uma infração disciplinar. E visa a proteção única e exclusivamente do intelecto, né? Do trabalho intelectual do advogado. Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé, quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. O que significa isso? Única e exclusivamente se o advogado ater-se a tudo isso de má fé, ou seja, por má fé ele utiliza de forma errada ou equivocadamente o conteúdo de uma lei num processo, numa petição, num pedido dele. Violar sem justa causa o sigilo profissional. Quando que eu posso violar o sigilo profissional? Única e exclusivamente quando eu tiver ameaça sobre a minha vida ou a minha honra ou em defesa pessoal. Caso contrário, tudo que é falado do meu cliente em relação a mim, suas correspondências, seus documentos, é sigilo profissional e eu não posso dar margem para dar conhecimento a outras pessoas. Estabelecer entendimento com a outra parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. O que significa isso? Já cansei de falar para vocês. Se a outra parte constitui um advogado, esquece a parte. A partir do momento que ele constitui outro advogado, a conversa é entre advogados. Existe a possibilidade de eu falar com a parte adversa? Sim, desde que eu tenha autorização do advogado dessa parte. E vou dar uma dica para vocês. Por escrito, ou lá no WhatsApp, ou por e-mail, e guardem isso para amanhã ou depois
não está aí imputando a vocês uma infração disciplinar. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. Isso se chama negligência ou imperícia, ou seja, ato ou omissão do advogado em não impulsionar aí o processo, ou não dar andamento no processo, ou não fazer algum ato processual ou extraprocessual que ele deveria fazer. Então, perda de prazos e etc. Acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação ou nulidade de processo em que funcione. Também é uma questão de imperícia da pessoa, que ela não sabe fazer ou não dá consentimento, não dá andamento, sabe que tem que fazer um ato processual, sabe que tem que pagar uma custa, um preparo, e não faz, trazendo nulidade ou anulação de alguma questão processual. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrido 10 dias da comunicação da renúncia. Gente, uma coisa que eu queria falar para vocês é que no tribunal não necessariamente precisa prejudicar a outra parte. Lógico que prejudicar é um agravante e é uma constatação mais fácil, mas o fato de você prejudicar a outra parte, for lá e dar um jeito desse prejuízo ser relevado, necessariamente não descaracteriza o ato infracional, que foi cometido pelo advogado. Então, se vocês têm que dar andamento ao processo, obrigatoriamente tem que constituir aquele ato, tem que fazer aquele ato, tem que obedecer prazo e etc. Até porque o advogado é técnico, então ele tem que saber como lidar com a prática da advocacia. Opa, ficou faltando um. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Como que funciona o convênio OAB Defensoria Pública? Funciona da seguinte forma: vem alguém lá na Defensoria Pública, não existe defensor ou possibilidade do defensor estar atuando, eles vão nomear um advogado. Então, o assistido vai pegar essa nomeação, vai até o advogado. A partir do momento que o advogado recebe isso daí, ele tem 30 dias para dar andamento naquele processo, seja para defesa, para população e etc. Se ele olha lá e verifica que ele é impedido porque conhece a parte, conhece a outra parte, conhece o juiz, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, ou ele verificar que ele não tem condições de fazer lá, obrigatoriamente ele tem que entrar em contato com a Defensoria Pública e pedir para a Defensoria Pública cancelar aquela nomeação. Porque se ele receber aquilo lá e não der andamento no processo, ou se ele der andamento e não prestar devidamente a atividade ao assistido, também cabe a infração disciplinar aí caracterizada. Fazer publicar na imprensa desnecessária e habitualmente alegações forenses relativas a causas pendentes. A doutora Renata querer se autopromover, captar clientes e começar a falar do que ela fez, do que ela não fez, onde ela atuou, quais as ações que ela já entrou, que já ganhou e etc. Então, seja por meio de e-mails, pelas redes sociais, por meio de revista e etc. Isso não pode, é infração disciplinar. Então lembra lá que a publicidade ela tem que ser moderada. Deturpar o teor de disposição de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário e iludir o juiz da causa. Gente, a gente como um bom advogado, a gente tem que estudar e tem que fundamentar corretamente. Não adianta no desespero ir lá e colocar uma jurisprudência para o juiz, modificando toda a interpretação daquela jurisprudência, ou seja, fraudando o que está escrito lá. Também não adianta a gente pegar um documento e falsificar o documento. Uma hora a verdade vem à tona. Então é necessariamente isso que fala esse artigo. O que? É você confundir o juiz como? Mudando o entendimento da jurisprudência, lembrando que jurisprudência é igual a um sapato velho, qualquer pé encaixa, então sempre vai ter favor e contra, é só procurar, ou fazer falsificações, assinaturas, ou modificar cláusulas de contratos, de documentos. Isso também caracteriza infração disciplinar, que se caracterizar crime, sai da censura. E aí a gente vai ver em qual sanção que vai.
fazer em nome do constituinte sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Isso daqui tem que tomar muito cuidado, muita cautela, por quê? Porque às vezes o cliente fala que a pessoa cometeu um crime e isso na sua defesa ou na sua acusação é importante você colocar, mas primeiro precisa ver se realmente cometeu o crime, se realmente é tipificado como crime, se aquilo lá não é invenção, e também tomar muito cuidado para amanhã não ter aí um processo de difamação, injúria, etc. Então, sempre que houver essa situação, é preferível não colocar. E se não tiver outro jeito, por escrito, dizendo lá que é responsabilidade do cliente, etc. Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem em matéria de competência dessa depois de regularmente notificado. Sempre que a gente for notificado pela OAB, a gente tem que cumprir essa notificação sob pena de infração disciplinar. Então, se ela lá 15 dias para apresentar o esclarecimento lá no processo disciplinar, tem que apresentar. Ou solicitar uma prorrogação, qualquer coisa. Mas precisa responder sempre a solicitação da OAB sob pena de infração disciplinar. E por último, o estagiário que praticará ato excedente de sua habilitação. A gente viu lá no começo o que o estagiário pode fazer ou não. Então, se de repente ele faz petição inicial e assina sozinho, isso excede aí a sua habilitação. Sempre tem que estar assinado juntamente com o advogado. Então, tudo que exceder cabe infração disciplinar e é aplicado ao estagiário inscrito na OAB. Beleza? Essa é a censura. Segunda infração se chama suspensão. O que é suspensão? É um pouquinho mais complicado, porque é um ato ou efeito de impedir de forma temporária o exercício da atividade profissional e dos mandados outorgados. Ou seja, a partir do momento que eu recebo a sanção de suspensão e isso é transitado em julgado, eu sou proibida de advogar, tanto naquelas causas que eu já advogava, quanto nas causas que eu poderia advogar durante esse período que é me dado, esse tempo que é dado. Suspensão. Quais são as infrações? Fala sobre relação dos clientes com as autoridades, com os terceiros, e ela está no artigo 34, inciso 17 ao 26. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-lo. É pegar uma lei e fraudar, informar que é de forma errada, fazer algum documento ou manusear um documento, fraudando aquela fala do meu cliente, no documento que ele me trouxe. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Presta atenção nisso daqui, ó. Solicitar ou receber não significa, para caracterizar a infração disciplinar, que eu tenha aplicado. É o fato de eu pegar o dinheiro, isso cai muito no exame de ordem. Eu peguei o dinheiro para fazer, já é infração disciplinar cometida. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandado sem expressa autorização do constituinte. Isso acontece muito também. O advogado lá está interessado em resolver o problema, a parte contrária liga, ele faz o acordo, resolve, recebe e o cliente nem fica sabendo. Sempre que eu fizer um acordo, sempre que eu vou receber alguma coisa, obrigatoriamente eu tenho que comunicar e ter autorização do meu cliente. Locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa por si ou interposta pessoa. O que significa isso? Recebi o dinheiro para pagar as custas processuais, fiquei com o dinheiro e não paguei as custas. Recebi o dinheiro para entrar com a ação, guardei no meu bolso e não entrei com a ação. Então, assim, tudo que eu receber do meu cliente ou recebi o acordo feito e não repassei para o meu cliente, isso caracteriza infração disciplinar. Presta atenção. Se eu recebi, fiquei com isso guardado 6 meses, depois paguei para o cliente, depois que ele acionou a OAB, depois que ele falou com o juiz, tudo bem, eu paguei, o prejuízo foi amenizado, mas o ato foi realizado. Então, eu cometi infração, independente de ter dado prejuízo ou não ao meu cliente. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Recebi, o dinheiro não é meu?
imediatamente repassa para o cliente. Lembrando que sempre por meio de depósito judicial que eu consigo comprovar, por depósito bancário ou através de escrito, né, um recibo. Obrigatoriamente, sempre que você for receber alguma coisa, é importante que leve o seu cliente, ele receba da sua parte, dá o recibinho que você recebeu os seus honorários, faça tudo isso de uma forma escrita. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Como que eu caracterizo abusivamente? Quando eu trouxer prejuízo para o meu cliente ou prejuízo ao Poder Judiciário. Então, assim, eu pego os autos, não devolvo nos 5, nos 10 dias aí, devolvo daí 20 dias. Isso não é abusivamente, mas ficar com o processo, antigamente que era físico, 3, 4, 5 meses, isso é abusivamente e caracteriza infração disciplinar. Deixar de pagar as contribuições, multas, preço, anuidade devido ao OAB depois de notificado. Então, tá devendo, foi notificado, tem acho que 15 dias, se eu não me engano, para vocês fazerem um pagamento. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Essa é a pior infração que pode acontecer. Eu, advogado, não saber advogar. Né? É pura imperícia, pura incapacidade. Então, assim, não faço penal. Renata, não faço penal. Em hipótese alguma eu vou pegar uma ação penal para fazer, porque eu só vou fazer besteira. Então, é importante que quando você pegue uma causa, você tenha tempo de estudar ou que você tenha conhecimento daquela causa. Se não, indica um colega para poder estar fazendo. Manter conduta incompatível com a advocacia. Qual é essa conduta? Prática de jogo de azar, que não seja aí autorizada por lei. Incontinência pública escandalosa, lembra lá? O cartão de visita é a cara do advogado, então não fica fazendo, não fica bêbado, não fica fazendo essas atitudes aí que tiram um pouquinho da sua idoneidade. Embriaguez ou toxicomania habituais. Isso é a chamada conduta incompatível. Ok? Vamos para outra. Exclusão. O que é exclusão? Ato ou efeito de privar ou impedir alguém de praticar determinada função em caráter permanente. Exclusão é fora, saí, perdi minha inscrição, perdi meu número da OAB, não posso advogar, nem naquilo que eu já estava advogando e daqui pra frente, nunca mais, só se eu for reabilitado. Então, assim, é muito grave essa infração. E o que essa infração fala? O ato do advogado é em relação à advocacia OAB e geralmente está vinculada em crimes cometidos pelos advogados. São 3. Artigo 34, inciso 26 ao 28. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição da OAB, isso daí não tem nenhuma dúvida, né? Não tem nem recurso quando é excluído. Por quê? Tá falso lá, você não devia ser advogado e inscreveu aí fraudulentamente para sê-lo. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. O que é moralmente inidôneo? É você ter atos reiterados na sociedade que traz uma repercussão tão grande social que atrapalha a dignidade ou traz para a advocacia um certo receio, um certo repúdio com a sua pessoa. E por último aí, praticar crime infamante. O que é o crime infamante? O crime infamante nada mais é do que aquele crime de repercussão social que é pior do que o moralmente inidôneo, como por exemplo, abuso sexual, se envolver em crime de abuso sexual, crime de pedofilia, associação criminosa, ou seja, aqueles bem feios mesmo. Então, essas são as infrações disciplinares que a gente tem, que tem censura, suspensão e exclusão. Ok? Tchauzinho, até a próxima.